Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Como vocês já sabem, agora neste mês de março, mais precisamente no dia 30 de março, vai estrear na Rede Globo uma nova novela que se chama Nos Tempos do Imperador. E ela se passa justamente no Segundo Reinado. Então esse vídeo aqui de hoje, ele vai juntar história do Brasil, história da moda e museus, porque é a temática do meu canal, tudo no século XIX, porque nós vamos falar sobre os trajes majestáticos, mais especificamente o traje majestático de Dom Pedro II. Mas o que são trajes majestáticos? Gente, é o vestuário áulico. São as roupas cerimoniais. E não confundam, no caso de Dom Pedro II, o vestuário majestático com os trajes de gala, tá certo? No caso dele, uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Talvez você possa achar estranho que eu esteja falando de trajes majestáticos quando todo mundo sabe que Dom Pedro II era uma pessoa low profile, ele não gostava de ostentar, era uma pessoa assim, digamos, simples. E quais eram as roupas que Dom Pedro II costumava usar no seu dia a dia? O que nós chamamos de roupas civis, ou seja, uma calça, aquela calça social, a blusa branca, o colete, e a casaca. Além disso, a gravata. E ele fazia as distinções, como qualquer homem de boa classe social daquela época, ele fazia as distinções entre roupas diurnas e roupas noturnas. Essas eram as roupas que ele mais gostava de usar, porque ele gostava de parecer um cidadão comum, e eu acho que a novela vai privilegiar muito, vocês vão ver muito ele com esse tipo de roupa, as roupas civis. Mas obviamente, gente, que nós estamos falando de um imperador. Então, além dessas roupas civis, que a gente chama de roupas normais, também existiam trajes de gala. Essas roupas de gala, trajes de gala ou fardão de gala, elas eram usadas em algumas cerimônias especiais. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês um quadro, que é uma pintura do casamento da princesa Isabel, que era filha dele. E se você olhar ali bem no cantinho, você vai ver Dom Pedro II com um traje de gala. Existiam vários trajes de gala. Existiam trajes de pequena gala, trajes de grande gala, trajes de gala da marinha. E é muito interessante que, se vocês repararem, é mais comum você ver fotografias deles, fotos, porque vocês também já sabem que ali naquele período do século XIX, a fotografia ela já existia, inclusive Dom Pedro II foi um grande entusiasta da fotografia, ele teve o primeiro daguerreótipo aqui do Brasil, Então é muito comum que você veja ele com roupas civis, as ditas roupas normais, nas fotografias, enquanto que, quando ele é pintado, retratado em pinturas, ele costuma estar em seus trajes de gala. Eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens desses quadros em que ele está com trajes de gala. Se vocês prestarem bastante atenção nesses trajes de gala, que também são conhecidos como fardões de gala, e veja, fardão parece farda, parece coisa de militar, vocês vão reparar que esse traje de gala, ele sempre lembra um uniforme militar. Esses dois tipos de roupa que eu já citei para vocês que ele usava, tanto as roupas civis, que são as roupas normais, quanto esses trajes de gala, elas seguem a moda da época, a moda vigente na época. Já o traje majestático é algo especial. O traje majestático do Dom Pedro II, ele não seguia a moda da época, a moda vigente da época, justamente porque ele nos remete a algo. Ele simboliza algo e ele traz inúmeros elementos arcaizantes. Arcaizantes, gente, são coisas arcaicas, que são moda de outros períodos, mas que foi escolhido para estar ali naquela roupa, porque aquela roupa representa uma coisa, e essa coisa é o Império Brasileiro. E é uma roupa especialíssima, que só foi usada assim raras e raras e raras vezes. Ela foi usada primeiro na coroação dele, quando ele tinha 15 anos de idade, e depois, com o passar dos anos, dos longos anos em que ele foi imperador do Brasil, ela só era usada 2 vezes por ano. Uma dessas vezes era em maio, porque ele, quando abria a sessão do parlamento, normalmente no Senado, tinha até um trono do Dom Pedro II lá no Senado, estava portando o traje majestático e ele fazia um discurso de abertura do Senado, de abertura do parlamento brasileiro. E em novembro, ele também fazia o encerramento
com o seu traje majestático. Então vamos às partes desse traje majestático. A primeira parte era uma meia calça branca, depois seguia uma veste, que algumas pessoas também chamam de vestia, tá? É uma roupa aberta na frente, é uma espécie de, parece um vestidinho, uma vestia parece um vestidinho. Eu vou dizer para vocês, tá, futuramente aqui no vídeo, que ela remete a roupas renascentistas, uma roupa de cavalheiro renascentista. Ela também é branca, ela é de cetim branco, toda bordada a ouro, e os motivos dos bordados são ramos de carvalho. Então, depois da meia calça e da vestia branca, ele colocava a capa, que era uma capa de veludo verde forrada por dentro com seda amarela, e aí você já vê o verde e o amarelo do Brasil, eu vou explicar por quê. Depois era colocada a mursa, que algumas pessoas chamam de pelerine, que era feita de pena de tucano, pena do papo do tucano, no caso, aquele tucano de bico preto. E depois, obviamente, vinha a coroa imperial, que vocês conhecem muito bem, e logo em seguida o cetro. O cetro que todo rei segura. E no caso do cetro de Dom Pedro II, ele lá em cima do cetro tinha o dragão dos Bragança, que é o animal heráldico da Casa dos Bragança, dessa família dinástica. Todo esse traje majestático que eu tô falando para vocês, ele está em exibição no Museu Imperial em Petrópolis. Tanto a coroa quanto o cetro, todas essas partes dessa roupa, tá numa sala especial, tá? Dentro de uma vitrine, é lindo, com uma luz especial, tá lá em Petrópolis aguardando a visita de vocês. E é o traje original de Dom Pedro II. E esse traje original, ele traz algumas características herdadas do pai dele, do Dom Pedro I, que também tinha o seu traje majestático e ele era diferente. Então vamos ao histórico dessas peças, dos trajes majestáticos aqui do Brasil. Como vocês sabem, gente, todo o século XIX e sobretudo em 1822, quando o Brasil estava se tornando independente, o Brasil estava inventando a sua história e as suas tradições. Nós ainda não éramos uma nação, então nós ainda não tínhamos as características próprias de uma nação. E tudo isso foi criado, tudo isso foi forjado, tudo isso foi milimetricamente pensado. Não é à toa, por exemplo, que em 1837, se eu não me engano, é criado o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E uma das missões do IHGB era escrever um livro sobre a história do Brasil, que fundasse a história do Brasil. Não é à toa, por exemplo, que foi muito difundido no século XIX que o brasileiro ele era a mistura entre os índios e os portugueses, tentando esquecer ao máximo os negros, que eram os negros da escravidão ali naquele período. É uma vergonha, mas é as vergonhas que nós carregamos, Então vocês têm inúmeros romances indigenistas daquele período, por exemplo, como Guarani. E vocês sabem que ao final do Guarani sobra a Ceci, que era a moça branca, e o índio Peri, e dali nasce a nação brasileira. Então todas essas tradições estão sendo forjadas e, como eu falei para vocês, eles querem marcar muito tanto essa presença indígena quanto essa presença portuguesa. Então, se eles estavam tentando fundar uma identidade brasileira, as roupas dos reis, dos imperadores desse período, tanto do Dom Pedro I e depois do Dom Pedro II, e assim como das suas esposas, no caso a Imperatriz Leopoldina e a Imperatriz Teresa Cristina, e de toda a corte, todos os outros nobres que faziam parte dessa entourage, todas essas roupas tinham que trazer representações que fundassem essa identidade brasileira. E assim, com o auxílio do Debré, o pintor que vocês conhecem, o gravurista que vocês conhecem, que é o Debré, eles fundaram todos os símbolos, as cores, formas e os materiais desses trajes majestáticos. Mas também da bandeira do Brasil, a bandeira imperial, que vocês sabem que ela nasce verde e amarela. E por sinal é verde e amarela até hoje, E o Debré é tido possivelmente como o idealizador desses trajes majestáticos, Eu vou mostrar aqui para vocês alguns desenhos que foi ele que fez, justamente para diferenciar como era o traje majestático do Dom João VI e como era o traje majestático que ele mesmo vislumbrou e desenhou
do Dom Pedro I. Vou trazer aqui os desenhos para vocês verem.